Bom dia, pessoal. Estamos na hora, né? 10 horas. Bom dia, pessoal que está na internet também. Um abraço a todos. Vamos então começar, né? Vamos fazer a nossa prece inicial para começarmos a nos sintonizar com os espíritos amigos que aqui estão, já que normalmente vivemos muito voltados para fora. É importante nos interiorizarmos para encontrarmos a presença divina em nosso interior, para buscarmos a sintonia com as correntes elevadas de pensamento que nos perpassam o tempo todo, nos chamando para um mundo melhor, para uma vida melhor, para um sentimento, um pensamento e uma atitude mais elevada. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela presença dos amigos aqui conosco, no plano material, também os irmãos no plano espiritual, que se acomodam nas fileiras, neste ambiente luminoso da casa espírita, para encontrarem um pouco de alívio, um pouco de reconforto. Muitos irmãos que estão recentes na vida espiritual, outros que já estão há mais tempo, procurando se orientar ainda, perplexos que estão diante da realidade, da imortalidade, da continuidade da vida após a morte. E procuram ainda compreender os dispositivos da lei divina, que nos dá a eternidade, para que possamos evoluir. Muito obrigado pela possibilidade do estudo, da oração, do passe, da música, da conversa amiga, de todos os elementos de que dispomos para avançarmos a cada dia um pouquinho mais, degrau a degrau, subindo e nos auto-encontrando progressivamente. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares e todos aqueles que convivem conosco. Também os nomes que estão no caderno de preces e aqueles que estão no nosso pensamento e que se constituem em motivos de preocupação para cada um de nós. Que a tua luz os alcance, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje, conforme nós havíamos combinado, né, nós vamos fazer um estudo mais voltado para o autoconhecimento. Se bem que a doutrina espírita toda é um estudo de autoconhecimento, né? Não há nada que não tenha a ver com um conhecimento mais profundo, né, da nossa realidade espiritual, já que a nossa essência é espiritual, né? Nós somos essencialmente espíritos. E o próprio espiritismo é um estudo de psicologia, um estudo profundo de psicologia. Nós ficamos de falar sobre um tema de Joana de Ângeles, né? Eu ia até trazer uma biografia da Joana de Ângeles para a gente começar pela biografia, mas acabou não dando certo. Vamos ver se na próxima vez eu falo um pouquinho dela. Porque a gente cita muito a Joana de Ângeles, né, que se comunicou através de Divaldo Pereira Franco e tem escrito obras muito bonitas, muito importantes através das mãos de Divaldo, mas muitas pessoas não conhecem ainda Joana de Ângeles, né? Alguns ouvem falar, já leram alguma coisa, mas às vezes não conhecem das encarnações dela. Então nós vamos falar no mês que vem a respeito disso, né? Hoje vamos trazer um tema de um dos livros dela, que é Momentos Enriquecedores, capítulo 8º, Realização Interior. Né? Vamos falar um pouquinho. E o Felipe está com o microfone ali atrás. Se alguém quiser comentar, perguntar, acrescentar alguma coisa, é só levantar a mão. O Felipe já corre lá e leva o microfone para vocês. Né? Fica só entre nós e a Rede Globo aqui, viu? Absolutamente privada aqui a nossa conversa. Entre nós e o resto do planeta, tá? A gente está online, né? Então os nossos irmãos que estão acompanhando, né?
sempre estão aí com a gente no domingo, né? Às vezes, vez por outra, aparece um deles aqui para visitar a gente, né? É um prazer para a gente. Então vamos lá, realização interior. E a Joana de Ângeles, ela começa dizendo para a gente assim: enquanto o homem não se convencer de que lhe é necessário conquistar as paisagens íntimas, suas realizações externas deixá-lo-ão em desencanto, sob frustrações que se sucederão tantas vezes quantas sejam as glórias alcançadas no mundo de fora. Olha que interessante, né? Quer dizer que, enquanto a gente não perceber a importância da realização interior, o que é essa realização interior? Como é que ela se processa? De que ela é constituída? Enquanto a gente não começar a buscar essa realização interior e percebemos a importância disso na nossa vida, nós continuaremos as nossas realizações externas e vivendo frustrações que cedo ou tarde acabam, né, gerando problemas mais graves para nós. A Joana de Ângeles, ela diz em outro momento que nenhum de nós vai se realizar aqui na Terra sem as buscas metafísicas, sem as buscas espirituais, sem as buscas transcendentes. Nenhum de nós vai conseguir se realizar aqui sem ter a sua âncora, vamos dizer assim, né? Geralmente a âncora é para baixo, né? Mas a nossa âncora para cima, né? Sem lançar a sua âncora de sustentação, o seu gancho de sustentação ali nos aspectos espirituais. Porque a nossa realidade, sendo espiritual, nós somos espíritos essencialmente. A questão é, descobrimos isso ou ainda não descobrimos isso? Entendemos o que isso significa ou ainda não entendemos o que isso significa? Mas todos nós somos espíritos. Somos espíritos tendo experiências materiais, que são importantes. Então a gente fez toda uma evolução em dois mundos. No mundo material, que é a evolução que a ciência detecta, né? Então a gente veio evoluindo formas, a complexidade dos organismos, da nossa vida social, mas a gente veio evoluindo também espiritualmente. Reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, e assim sucessivamente, né? Por milhares e milhares e milhares de anos a gente tem feito isso. Então nós temos uma parte material, cada vez que a gente reencarna, a gente se veste dessa roupagem material, mas a essência é espiritual. A nossa realidade é espiritual. Nós não somos matéria. Tanto que a gente morre fisicamente, o corpo vira pó e a nossa essência continua vivendo. Somos seres eternos. Nós somos indestrutíveis. Só nesse pensamento, muitos dos nossos medos já devem ir ruindo. Se a gente se deter bastante nisso, muitos dos nossos medos e inseguranças já vão desaparecendo. Por quê? Porque não há nada que possa nos destruir. Por isso que Jesus falava, né? Não temei aquele que pode matar o corpo, temei aquele que pode rebaixar a alma. Não é? E fazei-vos lançar no fogo do inferno, nas regiões inferiores, no plano, no umbral, né? Então não temei aquele que pode matar o corpo, porque o corpo é apenas uma veste. Nós nos vestimos dele, depois passa algumas décadas, a gente deixa o corpo, a gente se liberta, daqui a pouco a gente volta, depois de algumas décadas a gente volta de novo, e assim sucessivamente, né? Por isso que nos fixarmos demasiadamente em todos os fenômenos materiais, que embora importantes, não são o mais importante, né? Eles são importantes, todos os fenômenos materiais, mas não são a grande prioridade. Até a própria Joana fala que a nossa maior prioridade aqui na Terra é descobrir o Self. O que é o Self? É o espírito imortal. É a nossa essência divina, o nosso eu superior, eu cósmico, eu crístico, eu profundo, eu verdadeiro, é tudo a mesma coisa. São todos sinônimos que a Joana usa para significar o espírito imortal, que é um ser divino, né? Jesus disse, já não foi dito que vós sois deuses?
Já não foi dito que vós sois deuses? Deuses com letra minúscula, né? Lembremos sempre. Porque com letra maiúscula só tem um, que é o Criador, né? Mas o próprio Jesus lembrou da nossa característica divina, né? Tem um espírito no início do livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, que ele fala que nós somos raios conscientes da eterna sabedoria. Somos raios conscientes de Deus. Todos nós somos fagulhas, somos raios, somos um feixe de energias inteligentes, que nós chamamos de espírito. Essa é a nossa essência, né? Então, quando a gente se fixa demais no corpo, na beleza, no poder, ou no dinheiro, ou no status, na aparência, toda vez que a gente se fixa demais nos fenômenos que são transitórios, nós estamos nos sujeitando a frustrações logo em seguida. Porque a vida inexorável, dinâmica, ela nos faz transformar, né? Vocês não vão ficar bonitinhos assim o tempo todo, não, pessoal. Né? A vida vai nos transformar, né? A gente tem posses, daqui a pouco a gente não tem mais. A gente tem juventude, daqui a pouco a gente não tem mais. Tem beleza, daqui a pouco não tem mais, não é? Então isso faz parte. Por isso que, se nós nos centralizarmos na busca do Espírito e de tudo que representa isso, isso não muda. O que é eterno não vai mudar. Vai melhorar, vai se aperfeiçoar, mas vai continuar. A matéria vai se desfazer, não é? Então, se nós vamos colocando o nosso tesouro, né, onde a traça não rói, os ladrões não roubam, que é a essência espiritual, todo o resto passa a ser um complemento, né? Jesus até falou que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, né? A gente busca geralmente o tudo mais, e esquece o reino de Deus e a sua justiça, né? Que seria a identificação do self, do eu divino em cada um de nós, né? Então, muitas vezes a gente tem glórias de fora. A gente alcança essas glórias. E até a Joana fala que tanto quando nós alcançamos e quando nós não alcançamos, em ambas as situações a gente se frustra. Porque quando a gente não consegue alcançar as metas ilusórias que a gente cria, a gente fica frustrado porque não alcançou. E quando a gente alcança, logo em seguida a gente se percebe de mãos vazias. Por quê? Porque eram metas ilusórias. Elas não nos planificam profundamente, apenas nos encantam passageiramente, né? São fogos de artifício que chamam a nossa atenção. Daqui a pouco a gente percebe a vacuidade desses objetivos. Sendo que as buscas profundas, elas vão nos acrescentando cada vez mais conhecimento, amor, fé, confiança, segurança, e vai nos planificando de fato, né? Tá ficando claro, pessoal? Tá. Qualquer coisa aí vocês dão uma paradinha, tá? Para a gente conversar. A semelhança de uma semente na qual dormem incontáveis recursos que surgem a partir da germinação, cabe ao ser humano desatar os valores que lhe dormem inatos, facultando-se as condições de desenvolvimento, graças às quais logrará sua plenitude. Então aqui a gente lembra inevitavelmente de Jesus quando ele fala que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Uma semente que o semeador lançou, não é? No seu campo. É a semente de mostarda, que é a menor da semente das hortaliças, depois, quando ela cresce, ela fica das maiores. Ele comparou o reino dos céus à semente de mostarda. E é até interessante, que depois nós vamos falar mais sobre isso, né? No capítulo 4 de Marcos, a gente vai entrar depois no Evangelho de Marcos, né? Quando o evangelista, né, citando Jesus, fala que o semeador lança, como um agricultor que lançou uma semente no seu campo e foi dormir. E passou uma noite, e um dia, e outra noite, e outro dia, e quando ele menos espera, a semente germina. Então Jesus compara o reino dos céus a isso,
né? Quem semeia, semeia a palavra. Né? Ele até explica. Quem semeia, semeia a palavra. Quer dizer, o entendimento, o conceito, a ideia. Né? Porque Jesus foi o grande semeador, semeou ideias. Né? Que iam caindo no campo do nosso pensamento, do nosso sentimento, iam ficando guardados no nosso inconsciente. E até ele colocou, né, a imagem, né? O agricultor semeia, depois dorme, depois acorda, passa um dia e passa outro, uma noite, outro dia. Tá? E quando ele menos espera, a semente germina. Né? Aquilo que a gente vai guardando no inconsciente, que parece tão pouco. Alexandre, eu não consigo lembrar direito da palestra, não consigo lembrar do que eu leio, do que... Mas aquela sementinha ficou no nosso inconsciente. Né? Aquela sementinha ficou. E na hora certa começa a germinar, em forma de bem-estar, de planificação, de harmonia interior, de crescimento interior. Né? Vocês não sentem já, ao contato com a doutrina espírita, ao contato com o evangelho, vocês já não sentem que algumas coisas estão mudando, né? Uma compreensão diferente vai aparecendo, um estímulo diferente vai surgindo. Para todos nós isso acontece, né? Então é como essa sementinha, nosso crescimento interior, nossa iluminação interior, é como essa sementinha que vai sendo desenvolvida. Só que a gente precisa cultivá-la, né? Nós precisamos cultivar essa sementinha. Todo dia, regar um pouquinho, ler um pouquinho, orar, refletir, meditar. Né? Aí essa sementinha vai desabrochando. Muitas vezes as dificuldades que o desafiam são fatores propiciatórios para o desabrochar dos elementos adormecidos e para que sua destinação gloriosa seja alcançada. As dificuldades que a gente acha que são problemas na nossa vida, que eu não devia estar passando, são inconvenientes na minha vida. Oh, meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, não é assim que a gente fala às vezes, né? Dando a entender que a gente está achando que quanto mais a gente busca coisas boas, mais às vezes as dificuldades aparecem. Mas porque a gente vê as dificuldades como algo eminentemente ruim. E elas não são. A Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela fala que fazem parte do fluxograma da evolução. Ou seja, dentre as etapas que nós vamos passar, termos problemas, termos dificuldades, faz parte do processo evolutivo. Não é um inconveniente na nossa vida. Não quer dizer que nós vamos ficar cultivando problemas. Né? Não quer dizer que nós vamos ficar acumulando problemas criados por nós mesmos, pela nossa imprevidência, né? Pelos nossos defeitos, e a gente vai ficar criando problemas para nós. Mas eles vêm, as dificuldades vêm, todos vocês têm problemas, todos vocês têm dificuldades. Né? Então esse não é propriamente o problema, temos dificuldades. Não é? Mas isso tudo vai gerando, é como a terra, né? E a chuva, que vão trabalhando aquela sementinha, e a pressão do solo, calor, umidade e tal, aquilo tudo vai provocando o desabrochar da semente. Quando que a gente começa geralmente a buscar mais as coisas espirituais? É quando a gente começa a ficar insatisfeito com a gente mesmo. É quando todo mundo está falando que a gente está precisando de ajuda, porque não estão aguentando mais a gente, não é? É quando até o patrão já está ficando bravo com a gente, porque a gente... Né? Tá todo mundo achando que a gente está precisando de algum tipo de ajuda. E a gente está insatisfeito, uma sensação de vazio, de sentir deslocado aqui no planeta. Deve ter alguma coisa a mais que eu não encontrei ainda. Ou seja, em suma, quando a gente começa a viver uma crise existencial, né? Frequentemente, quando alguém me procura assim, Alexandre, eu estou em crise existencial, eu acho que está tudo errado, eu acho que tem que mudar, eu falo, nossa, que bom, né? Aí eu falo, Alexandre, mas como que bom eu estou vindo aqui? Porque eu estou nessa situação tão difícil, nessa crise existencial. Que bom! Por quê? Porque você já não está satisfeito com o que estava vivendo. Já não está mais satisfeito com o que a gente chama assim da vida do ego, né? Essa coisa mais que a gente falava de fora, da aparência,
do poder de controlar a vida dos outros, ou né, de viver só de uma vida superficial. Você está sentindo falta de algo mais profundo, mais verdadeiro, que toque mais o sentimento, que dê uma perspectiva mais positiva para o futuro. Quantas pessoas acabam se deixando levar por filosofias negativistas, nihilistas, né, pessimistas, que ganham uma notoriedade pública porque ditos intelectuais estão propagando as filosofias, e a gente, legiões e legiões, acabam absorvendo essas filosofias negativistas, né? E olha que vez estão com depressão, pensando em suicídio, pensando, não é? Então essas coisas vão se infiltrando, às vezes, devagarzinho na nossa mente e na sociedade, né, como um todo. Mas quando a gente começa a identificar, não, que a vida é positiva, nós somos espíritos eternos, toda dificuldade é passageira, tudo se transforma, para todos os problemas tem solução. Então a gente vai percebendo que não, aquelas filosofias foram ditas por seres atormentados, conflitados dentro deles mesmos. E por isso eles expressam seu conflito através de livros, filmes, teatro, arte de uma forma geral, não é? Então nós temos que observar isso e relativizar tudo aquilo que a gente tem visto, né, fora de nós, né? Aí ela diz, o homem de bem que reúne os valores expressivos da honra e da ação edificante, faz-se caracterizar pelo esforço, pelo empenho que desenvolve, realizando o programa essencial da vida, que é a sua iluminação íntima. Até ela chega a dizer, também no Ser Consciente, ela fala que sucesso é autoencontro, fracasso é domínio do ego. Né? Quando nós estamos tendo sucesso, existe um equívoco aí na conceituação do que é sucesso, do que a sociedade impõe como sendo sucesso, e o que ela diz que seria o sucesso verdadeiro. Sucesso é autoencontro, que é a proposta de nós, né, que nós estamos usando aqui hoje, né? Sucesso é autoencontro. Quando eu estou caminhando no sentido de me conhecer melhor e administrar melhor os recursos interiores, sucesso. Posso estar pobre, rico, bonito, feio, alto, baixo, não importa. Em qualquer país, em qualquer cor, em qualquer lugar, em qualquer religião, isso está gerando autoencontro, gerando crescimento interior, é sucesso. Eu estou dominado pelo ego. As minhas atitudes, as minhas intenções, elas têm muito nas necessidades do ego, no inchaço do ego, nas projeções indébitas da imagem. Né? O objetivo não é o crescimento interior, o objetivo é ser melhor do que o outro, ou ter mais do que o outro, ou ser mais bonito do que o outro. Aí naquela competição acirrada que fica a sociedade, cada um tentando mostrar que é mais feliz do que o outro. Não é? Aí a gente coloca as fotos lá no Facebook, né? Tudo bem, pessoal, eu também coloco as fotos lá no Facebook, tá? Não se sintam culpados, tá? Mas a gente precisa parar e analisar esse contexto que a gente está vivendo, né? Que tá bom, a gente projeta a imagem, ninguém coloca a pior foto que tem, né? Tá todo mundo bonitinho lá no Facebook, né? É interessante, né? É sempre a nossa melhor foto, ou pelo menos que a gente acha que é a melhor foto, né? É sinal que a gente ainda está preocupado com a imagem que a gente está gerando, né? Quando a gente não se preocupar mais é que a coisa está feia, né? Mas não representa a realidade. Eu tenho visto quantos dramas se escondem por detrás daquelas fotos sorridentes, né? Às vezes no consultório, no centro, a gente vê quantos dramas aparecem, silenciosos, mudos, dores mudas, que não encontram expressão, às vezes em lugar nenhum. Né? Então, isso, quanto mais distantes nós estamos, a essência, o que nós estamos vivendo no íntimo, com a aparência, o que estamos projetando para fora, quanto maior for a distância, maior é a zona de conflito que a gente vive, entre o que a gente é, de fato, e o que a gente está fazendo parecer. Né? Então, nos cabe diminuir a distância do ego que a gente
externa e do self, o que a gente é. Nós temos que entrosar essas duas realidades. Uma das conceituações de felicidade que a Joana de Ângeles nos traz é a perfeita entrosagem entre ego e self, entre matéria e espírito, entre essência e aparência. Quanto mais nós vamos nos esforçando por entrosar essas duas realidades, de modo que nós expressemos fora de nós a nossa essência, não é? De modo que Jesus foi o exemplo mais notável disso. Um perfeito equilíbrio entre ego e self, entre o mundo de fora e o mundo de dentro. Ele externava para fora toda a riqueza que havia no seu coração, mas ele já havia desenvolvido essa riqueza toda. Nós precisamos desenvolver ainda, né? Fazemos a nossa iluminação. Ok, pessoal? Certinho? Alguma dúvida? Se quiserem acrescentar, é só chamar lá que o Felipe está a postos, tá? Um pouquinho mais. Somente essa identificação com o si profundo facultar-lhe-á a tranquilidade, meta próxima a ser conseguida. Então, hoje, por exemplo, a ansiedade é um dos males mais comuns na nossa sociedade. Não é? Por que a gente está tão ansioso? Por que a sociedade está precisando tanto de Rivotril? Não é? Um ansiolítico, não é? Se eu não me engano, da área lá dos benzodiazepínicos, né? Acho que é isso, né? Então, por que temos precisado tanto? Por que estamos tão inquietos dentro de nós? Será que não é por isso aqui que ela está falando? Não é? Essa identificação com o si profundo, o si, o self, o si próprio, né? A nossa essência. Facultar-lhe-á a tranquilidade, meta próxima a ser conseguida. A gente vai se auto-identificando, vai se autoconhecendo, vai se autodesenvolvendo e começa a viver uma tranquilidade. A gente não fica mais correndo, preocupado, tenso com as coisas. A gente tem muita facilidade de criar tensões. Né? A gente chega ao cúmulo de dizer assim, eu estou ansioso para viver em paz, né? Olha só a contrassenso, né? Olha a contradição. Eu estou ansioso, olha que ansiedade para viver em paz. Não vejo a hora de viver em paz. Não vai alcançar a paz desse jeito. Porque a ansiedade, ela não combina com paz. Concordam? Quanto mais ansioso eu fico por ficar bem, menos bem eu fico. Não é? Então, nossa busca, ela não pode ser uma busca de tensões. Ai, mas eu tenho que melhorar, porque eu tenho que conquistar virtudes. Não, calma. Nós vamos desenvolver dos potenciais do espírito, mas nunca como uma imposição geradora de tensões, né? De desavenças, de conflito, de mais conflito interior. Não, vai ser feita de pacificação, até de auto-perdão, de autocompreensão, de compreensão do outro. Aprendermos a viver em paz. Não é a paz do Mar Morto, né? Porque o Mar Morto, ele também é aquela paz só, né? Só que não tem vida nenhuma lá. Então não é a paz da indolência, da preguiça, da indiferença, não. Mas é a paz de quem está descobrindo a presença divina dentro de si. Né? Descobrindo o amor dentro de si, a compreensão, o perdão dentro de si. Né? E dessa forma a gente vai entendendo que quando a gente erra, a gente tentou fazer o melhor. A gente não conseguiu ainda fazer o melhor, o que a gente queria ter feito. A gente vai aprendendo a se perdoar, a se compreender. No momento em que nós estamos ainda, mas eu tinha que ter feito melhor. Podia ter feito melhor, não fez porque não conseguiu. Vamos continuar tentando fazer o melhor. Né? Vamos continuar tentando acertar. Dizem até que o erro é a tentativa equivocada de acertar. Né? O que é o erro? É a tentativa equivocada de acertar. Todos nós acabamos errando, né?
mas com a intenção de acertar. Não é? E muitas vezes nós vamos precisar nos perdoar dos erros cometidos, né? Isso ajuda para que a gente perdoe o outro também, porque frequentemente vai acontecer erros no outro também, né? Partindo dela, novas etapas surgirão, né? Da tranquilidade. Partindo dela, novas etapas surgirão, convidativas, ensejando o crescimento moral e intelectual, proporcionador da felicidade real. Não é? Quer dizer, a partir do autoencontro, a partir do autodesenvolvimento, a partir dessa tranquilidade que a gente vai adquirindo, outros degraus nós vamos conseguindo. Né? A ansiedade é a percepção, a gente poderia dizer, o Antônio Carlos Costardi, ele costumava falar assim, que a depressão é a percepção do vazio, e a ansiedade é a pressa em sair do vazio. Não é? Ou seja, quando a gente está percebendo certos desconfortos, certos vazios íntimos, e a gente tem pressa, muitas vezes a gente entra no comportamento ansioso. Não é? Só que a nossa pressa não vai adiantar, porque ela acaba gerando mais desconfortos, às vezes até doenças. Né? Então, a partir da tranquilidade, nós vamos alcançando novos patamares. Né? A meditação, por exemplo, ajuda muito a vencer a ansiedade. Né? A meditação, ela nos coloca no eixo, no nosso centro de equilíbrio. Geralmente, quando nós estamos ansiosos, nós estamos fora de nós. Estamos querendo viver no futuro, estamos querendo adiantar o futuro, estamos sofrendo pelo que ainda não aconteceu. Tem até aquela frase que fala assim, olha, eu tive muitos problemas na minha vida, alguns até aconteceram, né? Eu tive muitos problemas na minha vida, alguns até aconteceram. Ou seja, quantos problemas a gente fica cultivando que nem chegarão a ocorrer. Quantos problemas imaginários a gente cria, já gerando ansiedade. Né? Então, a vivência da meditação, ela ajuda a nos colocarmos no aqui e agora, acalmarmos as emoções, e à medida que a gente vai silenciando o ego, vai silenciando a mente consciente, a razão, nós começamos a sentir já, a partir desse vazio do eu, nós vamos nos preenchendo de Deus. Né? Diz que é o vazio, a gente constrói uma casa, mas é o vazio da casa que vai torná-la útil. Né? A gente faz uma garrafa, mas é o vazio da garrafa que vai ser usado. Né? Diz a sabedoria oriental. Então nós temos que gerar um vazio em nós. Né? E criarmos esse vazio, nos desapegando daquilo que a gente fica grudado normalmente. As preocupações, medos, ansiedades, tal. Vamos nos esvaziando disso para nos preenchermos de paz, de completude, de serenidade, de harmonia. Né? Alguns minutos de meditação, com o treino, você já começa a sentir um fluxo energético percorrendo o corpo de vocês. Vocês já sentiram isso? Quem já sentiu isso, levanta a mão. Tem pouca gente, hein? Precisamos treinar mais. A gente vai se esvaziando das preocupações, e aí nós vamos nos conectando à fonte divina, manancial infinito de energias sublimes, no qual nós estamos mergulhados. Nós estamos mergulhados em Deus, porque Deus é tudo. Não existe nada fora de Deus. Se tiver alguma coisa fora de Deus, peraí, o Deus então tem limite? Ele vai até aqui e depois não tem mais Deus? O que é aquilo que não é mais Deus então? Santo Agostinho percebeu isso. Ele falou assim, em Deus vivemos, em Deus, um dos pais da igreja, em Deus vivemos, nos movemos e existimos, como peixes no oceano. Só que parafraseando Paulo de Tarso, porque quem disse, na verdade, primeiro foi Paulo de Tarso. Né? Santo Agostinho depois usou esse conceito. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos, como peixes no oceano.
Então olha como a divindade nos perpassa o tempo todo, está dentro e fora de nós o tempo todo. Por que a gente não sente isso com maior intensidade? Por que a gente não abre os canais perceptivos para percebermos isso? Né? Para nos alimentarmos dessa energia divina que nos perpassa o tempo todo. Né? Por isso que a Joana fala que a meditação ela vai ajudando a ampliar as possibilidades de percepção nossa. Nós vamos aprofundando a sonda de investigação em nós mesmos e vai desabrochando todo o manancial divino de possibilidades que jaziam latentes dentro de nós. Qual aquela semente pequenininha que estava ali guardada. Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui? Acho que a gente já tem bastante coisa para a gente pensar aqui, né? E aí vamos cantar um pouquinho? Tá? Porque é bom cantar também, né? Oi, pode falar. Felipe, acho que é. Isso, fala aí que a gente... Fala que eu te escuto. Você também me deu ele ao contrário. Eu não ia lembrar nunca que tinha que virar. Ô, Alexandre, eu queria saber, quando você estava falando a respeito do perdão, Sim. que a dificuldade do ser humano, muitas vezes, é de perdoar a si mesmo. Certo. E como é que ele consegue perdoar o outro, ou isso é uma farsa do ego? Como é que ele consegue perdoar o outro? Se ele diz que perdoou o outro, vamos dizer, eu digo que perdoou o outro, mas isso aí não poderia ser uma farsa do ego? Às vezes é. Às vezes é um perdão de fora. Um perdão apenas para acomodar uma situação externamente. Aparente, né? Um perdão aparente, né? O perdão verdadeiro é aquele que vai amadurecendo dentro de nós. É aquele que, muitas vezes não é aquele imediato. Tem o perdão imediato que a gente até chama de indulgência, que é uma atitude muito importante em nós, né? Você nem viu, você viu, mas não fez que não viu, tal, né? Que é uma coisa que a gente tem que alcançar. Agora, quando a gente já se contaminou com algo e a gente vai ter que trabalhar melhor aquele algo, a gente sofreu com aquilo, é algo grave e tal, o perdão verdadeiro ele é feito ele vai amadurecendo com o tempo. Não é? Se eu sofri algo muito grave, aí eu, para acomodar uma situação, eu finjo que perdoei, só para, né, para resolver. Livre, né? Aí o Emmanuel fala, né, que muitas vezes ficam aquelas brasas. Depois do incêndio, você não fez o rescaldo. O que é o rescaldo? O bombeiro tem que mexer na terra, lá, a madeira, tem que revirar tudo para achar brasas que ficaram acesas embaixo. Porque quando você menos espera, vem aquele sentimento conflitivo de novo. Né? Então, o Emmanuel até fala para a gente lembrar de fazer esse rescaldo, né? Que é o autoencontro que a gente vai percebendo aqueles sentimentos que ficaram guardados ainda com relação ao outro. Né? Então, é muito importante isso, porque senão a gente fala que perdoa, mas sempre fica cutucando o outro, fica dando indiretas, fica... Né? Aí isso complica, né, a relação com o outro, não resolve o problema, né? Tá? Obrigada. Ok. Muito bem, então vamos lá, vou pedir para o Felipe dar uma ajuda para a gente aqui, filho. Aí você vai pegando as coisas aí.
Vocês vão se acostumando com as músicas, né? Aí vocês vão também pedindo as músicas que vocês gostam, né? Vocês vão sabendo as músicas que a gente canta, né? Devagarzinho vocês vão pedindo aí, né? Vou começar com essa olhar. Olhar no céu. Cantar a Cantiga da Paz. Acho que é da Dolores Duran. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz silêncio, espera que volte a primavera com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem.
sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotoa em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Também, vamos cantar uma um pouco mais animada. Tem uns mosquitinhos aqui que estão firme e forte, né? Vamos pegar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó, certeza, Felipe. Acho que vocês devem conhecer essa música. Eu trago uma canção dentro do meu coração, cheia de alegria, que eu guardava até então e não saía. Não sei se por medo ou melancolia, mas tinha certeza que um dia ela acordaria pra fazer todo homem acordar, cada braço dar, cada rosto sorrir, pra fazer a ciranda girar, cada mão se empenhar em só construir, pra fazer você descobrir que as coisas de Deus estão por fazer. E a força não pode, não vai deter o que tende a acontecer. Eu trago uma canção dentro do meu coração, cheia de alegria, que eu guardava até então e não saía. Não sei se por medo ou melancolia, mas tinha certeza que um dia ela acordaria pra fazer todo homem acordar, cada braço lutar, cada rosto sorrir, pra fazer a ciranda girar, cada mão se empenhar em só construir, pra fazer você descobrir que as coisas de Deus estão por fazer. E a força não pode, não vai deter o que tende a acontecer. E a força não pode, não vai deter o que tende a acontecer. Conheciam essa? Não? Então estou conhecendo. Devagarzinho vocês vão conhecendo as músicas aí que a gente toca. Querem pedir alguma música? Vocês já conhecem?
Oi? Preciso? Vamos ver aqui. Preciso. Tem aí, né, Felipe? É preciso, né? É preciso? Deixa eu ver se eu acho aqui. Todo trabalho é bem-vindo para as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demore a voltar. Se tem que ser feito é agora, pra já se demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz, espalhar o amor na canção. Pegamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo para as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demore a voltar. Se tem que ser feito é agora, pra já se demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz, espalhar o amor na canção. Pegamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Bem, vamos lá. Mais alguma? Vocês lembram de alguma que a gente toca? Feitos para Amar? Então vamos lá. Vamos para o Feitos para Amar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Feitos para Amar. Que roda o peão, joga a bola, come doce algodão, pula amarelinho ao balão, subindo vai, toda a gente olhando pro céu, e o olhar se enche de luz, uma estrela canta, eu estou nós fomos feitos pra amar. Eu olho pro céu e as estrelas parecem cantar que fomos feitos pra amar. Todos nós fomos feitos pra amar. Eu quero aprender a gostar de quem passa por mim. Paz tá na companhia do sol, tá na companhia do irmão, tá no voo leve do avião.
Vamos terminar então com Emmanuel. Emmanuel. Vou achar aqui. Muito alto. Eu não tenho asas para voar, nem sonho nada que não seja de sonhar. Sou um homem simples que nasceu das entranhas de um ato de amor. Seria primavera feliz se a voz dos homens entoasse a paz, se o dom dos homens fosse a arte de amar, se a luz dos homens fosse Emmanuel. Eu não tenho asas para voar, nem sonho nada que não seja de sonhar. Sou um homem simples que nasceu das entranhas de um ato de amor. Seria primavera feliz se a voz dos homens entoasse a paz, se o dom dos homens fosse a arte de amar, se a luz dos homens fosse Emmanuel. Seria primavera feliz se a voz dos homens entoasse a paz, se o dom dos homens fosse a arte de amar, se a luz dos homens fosse Emmanuel. Então, vamos fechar os nossos olhos. Essa música já é praticamente uma oração. Nós agradecemos, Senhor, pela bênção nesta manhã, desse estudo, dessas músicas que nos acalmam, nos elevam, nos ajudam na nossa caminhada. Obrigado, Senhor, pelos amigos que aqui estão, por toda a luz que estamos recebendo. Que possamos manter essa vibração ao longo de todo o dia. E agora o passe que iremos tomar, possamos absorver mais luz ainda, sentir mais paz no nosso coração. Se formos receber, se formos doar, o importante é que estejamos receptivos à Tua luz. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.